Senhores vereadores, está de pé em nome de Deus, dou início à 32ª reunião plenária, segundo período ordinário de 2022. Peço a assessoria da Casa para fazer leitura da ata da reunião anterior. Ata 031, da 31ª reunião plenária do segundo período ordinário, 22 de novembro de 2022. Ao 22º dia do mês de novembro do ano de 2022, no Salão Bando Gonçalves Pereira da Câmara Municipal, às 19 horas, com a presença dos senhores vereadores. André Aguiar Moreira, primeiro secretário André Vieira de Souza Salgueiro, presidente Diogo do Nascimento Azevedo, segundo secretário Carlos Eduardo Magdalena Pereira, André Aguiar Moreira, Eliel da Silva Teixeira, Francisco Assunção Ribeiro, Leonardo Souza Carvalho Correia, vice-presidente José Clemente Bernardes, Guilherme Lourenço da Silva e Silvestre Soares Coelho. A vereadora Norma Princesa Lima passou por um procedimento cirúrgico e está de licença médica. A lista de presença com o comparecimento de 10 dos senhores vereadores. Após a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que é aprovada por unanimidade pelo plenário, o presidente solicitou ao primeiro secretário para fazer a leitura do expediente da ordem do dia. Ato 006 da Câmara Municipal estabelece que a sessão ordinária da Câmara Municipal de Paraíba do Sul, excepcionalmente no dia 24 de novembro, será realizada às 10h30. Convite encaminha o CEP, convite para palestra da Escola Pública Estado e Democracia, Consciência Negra, realizar no dia 25 de novembro de 2022, às 17h30. Parecer final, processo 1438, referente ao projeto de decreto legislativo 016. Parecer final, processo número 1458, referente ao projeto de decreto 021. Parecer final, processo 1482, referente ao projeto de lei 107. Parecer final, processo 1459, referente ao projeto de decreto legislativo 022. Parecer final, processo 1457, referente ao projeto de decreto legislativo 020. Parecer final, processo 1329, referente ao projeto de lei 97. Parecer final, processo 956, referente ao projeto de lei 78. Parecer final, processo número 1486, referente ao projeto de decreto legislativo número 023. Parecer final, processo número 1493, referente à mensagem 042. Parecer final, processo 1496, referente à mensagem 043, que dispõe sobre alterações da Lei Municipal 3905. Parecer final, processo de número 119, referente à mensagem 05. Parecer final, processo número 1436, referente ao projeto de lei 105. Parecer final, processo 1430, referente ao projeto de decreto legislativo número 017. Parecer final, processo número 1364, referente ao projeto de lei 099. Parecer final, processo 365, referente ao projeto de lei 100. Parecer final, processo de número 1407, referente ao projeto de lei 103. Parecer final, processo número 1411, referente ao projeto de lei 104, instituindo o calendário municipal. Parecer final, processo 1428, referente ao projeto de decreto legislativo 019. Parecer final, processo 1427, referente ao balancete de receitas e despesas do Instituto da Previsul, referente aos meses de agosto e setembro de 2022. Projeto de lei número 110, protocolo 1520, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Educação Financeira do nome do município de Paraíba do Sul, de autoria do vereador André Vieira de Souza Salgueiro. Projeto de lei 109, protocolo 1512, institui no âmbito do município de Paraíba do Sul, criação do IPTU Verde, de autoria do vereador Guilherme Lourenço da Silva. Encerrada a leitura do expediente, passou a segunda parte do trabalho dessa Casa de Leis. Foi apresentado pelos vereadores, pelo vereador Guilherme Lourenço da Silva, indicação protocolo 1513, solicita a criação de um aplicativo de smartphone, conheça Paraíba do Sul. Indicação protocolo 1514, solicita a criação de um espaço de lazer no bairro Amapá. Neste momento, assumiu a DOC o presidente e o vereador vice-presidente. Pelo vereador Francisco Assunção Ribeiro, foi apresentada honrosa moção de aplauso, protocolo 1515, oferece a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, representada pela Elaine Cristina Arruda Aguiar e toda a sua equipe. Indicação protocolo 1516, reitera a solicitação para a aquisição de uma UTI móvel avançada. Indicação protocolo 1517, reitera a solicitação da reforma da base do SAMU. Pelo vereador André Vieira de Souza Salgueiro, foi apresentada a indicação, protocolo 1518, solicita a pavimentação do trecho do final da rua 15 de janeiro. Indicação, protocolo 1519, solicita a pavimentação da rua Aristides Pinto da Mota, em Werneck. Requerimento verbal, oferece moção de aplauso à Grande Esmeralda pelo empreendimento de futebol e vôlei, assinado em conjunto com todos os vereadores presentes. Pelo vereador Eliel da Silva Teixeira, foi apresentada a indicação, protocolo 1522, solicita a colocação de uma tampa de bueiro na Travessa Laudelina Pires, no bairro Liberdade. Indicação, protocolo 1521, solicita a pavimentação asfáltica na servidão Freirão de Barra, subida do Curupati. Pelo vereador Carlos Eduardo Magdalena Pereira, foi apresentado requerimento verbal, solicitando a empresa Enel, de forma urgência, poda na linha de transmissão da estrada Tim Maia, Alberto Torres Cebolas. Encerrada a leitura e ordem do dia, o avantão regimental, o presidente Adolfo concedeu uso da palavra livre aos vereadores André Aguiar Moreira, André Vieira de Souza Salgueiro, Carlos Eduardo Magdalena Pereira, Adolfo Silva Teixeira, Guilherme Lourenço da Silva, Leonardo Souza Carvalho Correia, Francisco Assunção Ribeiro.
Encerrada a fala de todos os vereadores, tempo regimental, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão às 22 horas. Para tudo foi constar presente ato que vai assinar por toda a mesa diretora, senhor presidente e mais vereadores presentes. Sala de sessões, 22 de novembro de 2022. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do expediente e a ordem do dia. Senhor presidente, dada entrada ao projeto de lei de número 111, 2022, que dispõe sobre desconto para multas de trânsito no município de Paraíba do Sul, de autoria do vereador Léo Correia, segue para apreciação das comissões permanentes. Projeto de decreto legislativo de número 025, de 24 de novembro de 2022, que concede título de cidadão sul-paraibano ao senhor João Roberto Vicente da Silva, de autoria do vereador André Salgueiro. Segue para apreciação das comissões permanentes. Também tem aqui, senhores vereadores, o decreto legislativo de número 014 de 2022, onde o senhor presidente da Câmara, Diogo do Nascimento Azevedo, no uso das suas atribuições, resolve, em virtude dos jogos da primeira fase da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo, modificar excepcionalmente o horário de funcionamento da Câmara Municipal. Assim posto no dia 28 de novembro de 2022, haverá expediente em todos os setores da Câmara Municipal de Paraíba do Sul no horário de 9 às 12 e no dia 2 de dezembro de 2022, no horário de 9 às 14, em todos os setores. Tá joia. Após a leitura da ata da reunião anterior, coloco em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. É dado entrada também, senhores vereadores, no projeto de decreto legislativo de número 026, de 24 de novembro de 2022, que concede título de cidadão sul-paraibano ao senhor Tatetulenguluqueno Rogério Elisiário. Ainda não, vereador. Mas foi direitinho? Então tá bom. Projeto de decreto legislativo de número 024, de 24 de novembro de 2022, onde fica concedido o título de cidadão sul-paraibano ao senhor André Luiz Ceciliano, de autoria do vereador André Guiar Moreira, Dedé. Em única votação, o balancete da receita de despesas do Instituto de Previdência de Paraíba do Sul, Previsul, referente aos meses de agosto e setembro de 2022. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, processo de número 1427 de 2022, referente balancete de respeito de despesa da Previdência de Paraíba do Sul, Previsul, mês de agosto e setembro de 2022. Relator vereador André Salgueiro, com parecer favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de dispensa de interstício para a única votação da mensagem 043 de 2022. Requerimento
dispensa de interstício da mensagem para a única votação da mensagem de número 043 de 2022, de autoria do vereador André Guiar Moreira. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Portanto, em única votação, mensagem de número 043, que dispõe sobre alterações da Lei 3905, de 15 de dezembro de 2021, com vistas à abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Comissão Permanente de Justiça e Legislação, redação final. Comissão de Finanças e Orçamento em conjunto, processo de número 1496 de 2022, referente à mensagem de número 043 de 2022. Relator, vereador Silvestre Soares Coelho. Em discussão, em única votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensa de interstícios para a única votação da mensagem 042, que altera a Lei 3448, 19 de março, de autoria do vereador André Salgueiro. Requerimento, dispensa de interstício para a única votação da mensagem de número 042 de 2022, que altera a lei de número 3.448 de 2019, não, 19 de março de 2018, do vereador André Salgueiro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Portanto, em única votação, mensagem de número 042 de 2022, que altera a Lei 3448, 19 de março de 2018, autoriza o Executivo Municipal a prorrogar o prazo de concessão de uso de bem público da permissão e da outras providências. Comissão Permanente de Justiça e Legislação, redação final. Comissão de Finanças e Orçamento em conjunto, processo de número 1493 de 2022, referente à mensagem de número 042 de 2022. Relator, vereador Silvestre Soares Coelho, com parecer favorável. Em discussão, em única votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em única votação. Requerimento de dispensa de interstício para a única votação do projeto de lei de número 97 de 2022, que dispõe sobre o uso obrigatório de detector de metais nos eventos públicos de grande porte nos clubes do município de Paraíba do Sul. Requerimento de dispensa de interstício para a única votação do projeto de lei de número 97 de 2022, de autoria do vereador José Cricélio Bento Bernardes Canela. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Portanto, em única votação, o projeto de lei de número 97 de 2022, que dispõe sobre o uso obrigatório de detector de metais nos eventos públicos de grande porte, nos clubes do município de Paraíba do Sul e da outras providências. Comissão Permanente de Justiça e Legislação, redação final. Comissão de Finanças e Orçamento em conjunto, processo de número 1329 de 2022, referente projeto de lei de número 97 de 2022. Relator, vereador André Guiar Moreira, Dedé. Autor, vereador André Salgueiro. Em discussão, com a palavra, o vereador Guilherme Véi. Bom dia, presidente, vereadores, todo o público presente, todos que nos assistem em suas casas. Queria parabenizar o vereador André Salgueiro pelo projeto de lei. Hoje, né, eu, como promotor de evento de Paraíba do Sul, eu não via tanto, né, essa importância de ter um detector de metal em um evento, até porque são eventos de pequeno porte, né, evento que às vezes suporta 800, 1.000 pessoas, às vezes 500, e a própria segurança, né, do local, ela já faz esse papel por questão de ser um baixo público, né? Até então, quando tem exposição, tanto feito pela prefeitura, ou algum show grande no parque de exposição, igual teve vários no governo do Dr. Alessandro, de alguns empresários que fizeram, igual o Thiaguinho, eu, por exemplo, fiz Barões da Pisadinha, era necessário o detector de metal na porta, porque a gente fala de números de 5.000 pessoas para cima. Então, é impossível apenas seguranças, né, fazer a própria revista para poder ver se, né, se a pessoa está entrando com algo de metal, seja canivete ou arma. Só que hoje mudou tudo, né? Agora trocou o comando da Polícia Militar, trocou o comando também o delegado, e agora está fazendo valer realmente o que manda a lei, né? Então mudou muita coisa. As seguranças hoje em dia, que para poder atuar no seu evento, ela tem que ser registrada na Polícia Federal, todos os agentes têm que ter ata. Era coisa que era desconhecida em Paraíba do Sul e região, tanto Três Rios também.
Ninguém fazia dessa forma e o próprio órgão de segurança, que era para fiscalizar isso também, deixava passar, né? Só que hoje eu acredito que os eventos vão se tornar eventos muito mais sérios do que era antes, muito mais seguro, né? Exigência de câmeras no local também, isso daí ajuda muito em algum ato até mesmo de abuso, ou algo de roubo dentro do local, ou até mesmo de morte, como aconteceu. Ninguém quer que aconteça isso em nenhum evento, mas infelizmente aconteceu, né, uma fatalidade, né? Mas eu te parabenizo, né, o Clube Social, por exemplo, na gestão do Daniel Games, eu parabenizo ele, porque rapidamente, quando aconteceu aquele ocorrido, ele correu, adquiriu os detectores de metal, e pelo incrível que pareça, a segurança quando você contrata essas empresas, inclusive eu contratei uma para o meu evento agora de dezembro, ela mesma já traz cofre, ela mesma já traz detector de metal, se caso a casa não tiver. Então, assim, tudo isso porque é uma empresa séria. Agora a gente está falando de empresas sérias que trabalham realmente com segurança, né? Então, eu acho que agora todos os eventos vão ter agora uma segurança séria. A pessoa que quiser curtir, né? Tanto a pessoa, o jovem que hoje, né, permite um jovem de 16, 17 anos ir no evento, vai poder, os pais vão poder deixar ir com a garantia que não vai acontecer nada de errado, porque vão ter realmente profissionais lá dentro trabalhando. Então eu te parabenizo e tomara que isso se estenda realmente, né, para as outras casas que ainda não se adaptaram. Eu acredito que se a casa não se adaptou, pelo menos essas empresas novas de segurança vão trazer esse equipamento para suprir a necessidade da casa até, né, o momento que a gente sabe que o investimento é alto, até o momento que eles puderem adquirir esses equipamentos. Muito obrigado, presidente, pela palavra e parabéns. Em única votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de dispensa de interstício para a única votação do projeto de lei de número 099 de 2022, que institui a Semana da Cultura e dos Fazedores de Cultura no calendário de comemorações oficiais do município de Paraíba do Sul e da outras providências. Requerimento, dispensa de interstício para a única votação do projeto de lei de número 099 de 2022, de autoria do vereador Silvestre Soares Coelho. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Portanto, em única votação, projeto de lei de número 099, que institui a Semana da Cultura e dos Fazedores de Cultura no calendário de comemorações oficiais do município de Paraíba do Sul e da outras providências. Comissão Permanente de Justiça e Legislação, redação final, processo de número 1364 de 2022, referente ao projeto de lei de número 099 de 2022. Relator vereador Silvestre Soares Coelho, com parecer favorável. Autor vereador José Quicélio Bento Bernardes Canela. Em única votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em única votação. Requerimento de dispensa de interstícios da mensagem 005 de 2022, que institui o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, PROPAR, Paraíba do Sul e da outras providências. Requerimento de dispensa de interstício para a única votação da mensagem de número 005 de 2022, de autoria do vereador André Guiar Moreira, Dedé. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em única votação, mensagem número 005, institui o Programa Municipal de Parcerias Público-Privada, PROPAR, Paraíba do Sul. Comissão Permanente de Justiça e Legislação, redação final, Comissão de Finanças e Orçamento em conjunto, processo de número 119 de 2022, referente à mensagem de número 005 de 2022. Relator vereador André Guiar Moreira, Dedé. Com parecer favorável. Em discussão, em única votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em única votação. Em primeira votação, projeto de decreto legislativo de número 016, de título de cidadão honorário ao senhor Jailson Miranda Balardino.
Processo de número 1438 de 2022. Relator vereador Silvestre Soares Coelho. Autor do projeto, vereador Canela. Em discussão. Em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação, o projeto de decreto legislativo número 017, de título de cidadão honorário, a senhora Maria Aparecida Simones Lopes. Em discussão, processo de número 1430 de 2022, de autoria do vereador Francisco de Assunção Ribeiro, Chiquinho. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação, projeto de decreto legislativo número 018 de 2022, que concede título de cidadão honorário ao senhor Geraldo Silveira Filho. Em discussão, processo de número 1429 de 2022, de autoria do vereador Francisco de Assunção Ribeiro Chiquinho. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação, projeto de decreto legislativo número 019, que concede título de cidadão sul-paraibano à senhora Erlânia Aparecida Silva Rocha. Em discussão, processo de número 1428 de 2022, de autoria do vereador Francisco de Assunção Ribeiro Chiquinho. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação, projeto de decreto legislativo número 020, que concede título de cidadão honorário ao senhor doutor Alexandre de Castro do Amaral. Em discussão, processo de número 1457 de 2022, de autoria do vereador Carlos Eduardo Magdalena Pereira. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação, o projeto de decreto legislativo de número 021 de 2022, que concede título de cidadão honorário ao senhor Vitor de Castro Moraes. Em discussão, o processo de número 1458 de 2022, de autoria do vereador Carlos Eduardo Magdalena Pereira. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação, o projeto de decreto legislativo de número 022 de 2022, que concede o título de cidadão honorário ao ilustríssimo senhor Adriano Teixeira do Rosário. Processo de número 1459 de 2022, de autoria do vereador Carlos Eduardo Magdalena Pereira. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação, projeto de decreto legislativo de número 023 de 2022, que concede título de cidadão honorária à ilustríssima senhora Daniele Dites da Cunha. Em discussão, o processo de número 1486 de 2022, de autoria do vereador Canela. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação, projeto de lei de número 78 de 2022, que implementa o atendimento psicológico nas escolas estaduais e municipais através do programa Saúde na Escola, no âmbito do município de Paraíba do Sul e da outras providências. Em discussão, processo de número 3956 de 2022, de autoria do vereador André Salgueiro. Com a palavra o autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, público aqui presente, boa tarde, bom dia. Esse projeto de lei, ele tem como objetivo determinar que o programa Saúde na Escola, que é um programa da Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Educação, disponibilize psicólogos para poder fazer acompanhamento das escolas, tanto da rede estadual, privada e municipal. O programa Saúde na Escola, ele já tem essa missão, já tem essa atuação em todos os colégios.
porque ele compreende a necessidade de políticas de saúde básica, de prevenção, entre a UBS e as escolas. Eu fui até questionado por conta disso, haja vista que a rede estadual, né, ela é mantida pelo Estado, mas esse programa em específico é um programa que abrange todas as unidades escolares. Eu fui participar de uma reunião há alguns anos atrás de lançamento dos eixos temáticos do programa Saúde na Escola. Cada mês, o programa Saúde na Escola aborda um tema de saúde. E esse tema ele tem uma amplitude muito grande. Um mês é trânsito, que acaba podendo ser é entendido como um provável problema de saúde, porque um acidente se tornaria um problema de saúde. No outro mês é prevenção à gravidez na adolescência. No outro mês, e assim vai, são 10 temas. E, obviamente, a ideação suicida, a automutilação, a depressão, é um dos temas que são abordados pelas unidades básicas de saúde. Só que o programa Saúde na Escola, que tem recurso próprio, ele não detém de um corpo técnico grande para poder fazer um trabalho mais, como vamos dizer, mais efetivo. Então, como eu fiz um projeto de lei no início do meu mandato, obrigando a rede municipal a implementar o psicólogo nas escolas, mas o projeto de lei foi vetado, e de fato é um ato inconstitucional, né? Dessa vez nós estamos fazendo um projeto de lei diferente. É um projeto de lei autorizativo que permite o município, junto à Secretaria de Saúde, a contratar psicólogos para acompanhar e fazer parte do programa Saúde na Escola. Se nós tivermos a Secretaria de Saúde contratando 1 ou 2 psicólogos para esse programa, presidente, nós conseguimos fazer uma rede de triagem e de identificação de crianças com ideação suicida, que se automutilam ou depressão, para poder direcioná-lo para o atendimento. É uma nova opção, é uma nova legislação para tentar realizar um sonho, que é discussão no STF, que é discussão no Estado, que é discussão em vários municípios, e que seria uma das políticas públicas mais bonitas do governo municipal, que é a oferta de psicólogo dentro das escolas. Eu não vejo na região essa política acontecer. O município que implementar essa política pública vai sair na frente, vai se tornar referência, eu não tenho dúvida, porque ninguém ainda teve a coragem de introduzir psicólogo nas escolas. Nós estamos fazendo, presidente, de uma forma muito amadora. O nosso mandato fez uma parceria com a Faculdade Unicesumar. A Unicesumar custeia os gastos com o psicólogo, e o nosso mandato com a faculdade está levando o psicólogo para as escolas da rede estadual. Nós já fizemos a triagem de mais de 60 alunos, e desses 60 alunos, pelo menos a metade foi diagnosticada com a necessidade de um tratamento psicológico e psiquiátrico para tratar algum tipo de doença mental. Então, quando eu falo com muita propriedade, há mais de 6 anos de luta, desde a época da Superintendência de Juventude, em dizer que o maior problema de saúde pública enfrentada por adolescentes hoje em Paraíba do Sul são os problemas de saúde mental. Não tem como negar isso. Trânsito não é o problema central, a gravidez na adolescência, embora exista, não é em índices alarmantes, graças a Deus. O problema das drogas e da depressão, sem sombra de dúvidas, são os maiores problemas enfrentados pela juventude. Então esse problema tem que ser enfrentado, e com certeza um psicólogo vai auxiliar muito nisso. Então torço aí, a gente já aprovou nessa casa uma mensagem da prefeita autorizando a contratação de 8 psicólogos para chamar pelo concurso público. Eu não sei se foi chamado, tomara que sim, mas eu acho que a prefeitura tem que fazer o máximo para contratar o máximo de psicólogo que puder. Tratamento psicológico tem que ser oferecido, presidente, igual água, porque a saúde mental é a doença do século, a depressão é a doença do século, e a gente precisa fortalecer essa rede. Então eu conto muito com o apoio dos pares dessa casa, e principalmente que a Secretaria de Saúde coloque a lei em prática. Continue a discussão. O
o projeto do vereador André Salgueiro. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação, a lei de número 100 de 2022, que institui a campanha do Outubro Bordô de prevenção ao câncer de fígado no âmbito do município de Paraíba do Sul. Em discussão, o processo de número 1305 de 2022, de autoria do vereador Diogo do Nascimento Azevedo, Diogo Jacaré. Em discussão, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação, o projeto de lei de número 103 de 2022, que dispõe sobre a criação do selo verde Empresa Sustentável, para fins de certificação ambiental municipal de empresas com práticas sustentáveis e da outras providências. Em discussão, o processo de número 1407 de 2022, de autoria do vereador André Aguiar Moreira. Em discussão, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação, projeto de lei de número 104 de 2022, que institui no calendário oficial do município de Paraíba do Sul o Dia do Monitor e do Mediador Escolar e da outras providências. Em discussão, processo de número 1411 de 2022, de autoria do vereador André Vieira de Souza Salgueiro. André Salgueiro. Em discussão, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação, projeto de lei de número 105 de 2022, que declara patrimônio cultural e material do município a Banda Municipal de Marcha de Paraíba do Sul, BAMAPs e da outras providências. Em discussão, processo de número 1438 de 2022, de autoria do vereador André Salgueiro. Com a palavra o autor do projeto. Senhor presidente, eu volto a pedir o apoio dos pares dessa casa na aprovação dessa lei. Eu acho que essa casa, todos os parlamentares são admiradores do potencial, da qualidade e principalmente do empenho daqueles alunos, daqueles musicistas, daqueles instrumentistas, daquelas pessoas que fazem parte da nossa banda de marcha. Ela já tem anos de existência, o que já por si só faz com que nós tenhamos a capacidade de eternizá-la como um patrimônio do nosso município. E a importância de tornar um patrimônio imaterial, ela é muito mais significativa do que meramente um projeto de lei. Ela é a garantia de eternizar para as próximas gerações a necessidade dos governos que assim vierem suceder a gestão da nossa cidade, a garantia de investir e fazer com que esse projeto nunca acabe. A gente também dá um teor de mais legalidade para que os investimentos possam acontecer. Quando a gente vê uma banda passando a pertencer como um patrimônio imaterial do município, nenhum órgão fiscalizador pode questionar, como já não questiona, a importância dos investimentos em compra de material, em compra de uniforme, em custeio de viagens. Então é muito bacana. Eu acho que para essa banda, eles vão ficar muito satisfeitos se essa casa lhes presentear, eternizando eles na história de Paraíba do Sul. Então eu conto muito com os pares dessa casa, conto muito com a prefeita na sanção desta lei, porque a nossa banda vem dando orgulho. Foi vice-campeã do campeonato estadual de bandas de marcha e está disputando o campeonato nacional. E só perdeu, só não ficou em primeiro lugar por um detalhe, por conta dos sapatos, porque não estavam padronizados. Então, você vê a qualidade da banda, você vê que ela tem muito potencial. O vereador Chiquinho aqui é um grande defensor da banda, autor de inúmeros projetos em benefício da banda, como uniforme, já homenageou a banda aqui. Então isso mostra, né, Chiquinho, o carinho que essa casa tem com a Câmara, com a banda, o carinho que essa casa tem com esses jovens. Então eu acho que é mais um instrumento a contribuir com a história desse projeto tão bonito. Obrigado e conto com o apoio de todos. Continue a discussão, processo de autoria do vereador André Salgueiro. Em primeira votação,
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação, o projeto de lei de número 107 de 2022, que institui o Programa de Incentivo ao Emprego e à Inserção Social de Dependentes Químicos no âmbito do município de Paraíba do Sul. Em discussão, processo de número 1482 de 2022, de autoria do vereador Silvestre. Em discussão. Em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação solicitando que seja feita a manutenção com o serviço de calceteiro na rua Jaguari, em frente ao Fala Mansa, no bairro Niágara. Em discussão, a indicação de autoria do vereador Eliel. Com a palavra o vereador André Salgueiro. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Eliel e fazer um pedido a Vossa Excelência que reforce uma solicitação do nosso mandato. Nós pedimos logo no início a pavimentação da rua Jaguari e da Vossa Excelência também, vereador, que bacana, e da travessa da Jaqueira. Essas vias precisam da pavimentação e, como a gente vê a excelente aplicação dos royalties do petróleo na recuperação de vias, eu acho que seria muito válido que aquele trecho que está difícil quando chove, né, vereador Guilherme? É muito difícil, os carros patinam ali. Então, a gente conta muito com a sensibilidade da prefeita. É um pequeno trecho, é um trecho muito pequeno, que com toda certeza o município vai ter condições de brevemente, né, chegar com essa massa asfáltica. Então, eu peço a Vossa Excelência que, com a sua credibilidade, também interceda para que esse pedido seja atendido. Parabéns, vereador, pela preocupação com aquela localidade. Continue discussão, a indicação de autoria do vereador Eliel. Com a palavra o vereador Guilherme Vem. Obrigado pela palavra, presidente. Presidente, era só para reforçar também essa questão que o vereador André falou. Ali necessita com urgência de uma pavimentação. Para quem não sabe ali onde fica essa rua, a 7 Cruzilhada praticamente toda já é asfaltada, né? E essa rua é que dá acesso à linha do trem ali, em frente a Fala Mansa. E só aquela parte ali que está mais crítica ali do bairro. Então ali precisa realmente de asfaltamento, né? Já facilita por ter o paralelepípedo, não é estrada de chão, né? E quando chove ali é tristeza. E fora que tá cheio de buraco. É paralelepípedo, mas é cheio de buraco, uma pedra maior que o nível da rua, enfim. O cara passar de moto ali já é ruim, entendeu? Mesmo sendo de paralelepípedo. Se fosse de bloco, pelo menos, igual é no bairro Amapá, já facilitaria. Mas ali é ainda aquele paralelepípedo antigo, né? Eu acho que se a prefeitura, né, atendesse esse pedido, né, de estar asfaltando, eu também tenho indicação para lá, para asfaltamento, foi um dos meus primeiros trabalhos também, o André Salgueiro tem, e tomara que seja realizado aí, e o mais rápido possível, para dar mais dignidade para aquela população que mora naquela localidade. Muito obrigado, presidente. Continue discussão, a indicação de autoria do vereador Eliel. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação solicitando que seja feita a capina da rua Marmoré, localizada na estrada de Werneck. E ainda que o caminhão de lixo volte a fazer a coleta, pois não tem realizado. Em discussão, a indicação de autoria do vereador Francisco de Assunção Ribeiro Chiquinho. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Reiteração, solicitando à prefeita a prefeita Deise Onoff e a Secretaria de Estado de Saúde a aquisição de uma UTI móvel básica. Em discussão, a reiteração de autoria do vereador Francisco de Assunção Ribeiro Chiquinho. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Reiteração solicitando a construção
de uma base Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, na localidade de Werneck, com aquisição de uma UTI móvel avançada. Em discussão, a reiteração de autoria do vereador Francisco de Assunção Ribeiro Chiquinho. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento solicitando a Light a substituição de postes de madeiras por postes de artefato de concreto para a Estrada do Catete, localizado no bairro Vila Salutares. Em discussão, requerimento de autoria do vereador Canela. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação solicitando ampla poda de árvores em toda a extensão, solicitando a Light. Da Estrada José Henrique Fraga, Estrada Simval Rodrigues, Estrada das Marrecas e Estrada Maravilha, ambas localizadas no bairro Marrecas, com o objetivo de amenizar as constantes quedas de energia em períodos de chuva. Em discussão, a indicação de autoria do vereador André Salgueiro. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação solicitando a operação tapa-buracos na Estrada Simval Rodrigues, Marrecas, segundo distrito. Em discussão, a indicação de autoria do vereador André Salgueiro. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação solicitando limpeza e desobstrução de córregos na Estrada Joaquim José da Silva Xavier, nas proximidades do Espaço Oliveira e Sítio da Josélia, com o objetivo de impedir alagamentos e interdição de via no período de chuva. As meninas, se quiserem sentar, Cecília, fiquem à vontade. Fique à vontade, tá? Em discussão, a indicação de autoria do vereador André Salgueiro. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação sendo reiterada, solicitando a implantação de pontos de ônibus com cobertura e assento, a fim de oferecer aos usuários de transporte público proteção às intempéries. A indicação é de máxima importância, pois a população que necessita utilizar o transporte coletivo municipal diariamente enfrenta sol escaldante e fortes chuvas nos longos períodos que necessita aguardar o transporte para chegarem em suas casas e seus trabalhos. Em discussão, a indicação de reiteração do vereador Guilherme Vey. Com a palavra, o autor da indicação. Presidente, volto essa tribuna mais uma vez para defender, mais um pedido dos moradores. Hoje, por volta de 7 horas da manhã, uma jovem do bairro Bela Vista me ligou. Quando eu fui atender, a ligação caiu, fui olhar meu WhatsApp, estava lá as mensagens dela. Ela estuda, não sei se é no Bezerra, eu não me recordo a escola que ela estuda, mas ela falou que estava no ponto de ônibus, que hoje não é coberto, ali no próximo ao PSF do Bela Vista ali, e estava chovendo, todo mundo viu a chuva que deu hoje cedo, e ela estava com guarda-chuva, ela teve que se esconder debaixo de uma árvore para poder amenizar um pouco a chuva, porque ali não tem ponto de ônibus coberto. Fim da história. O que ela fez? Teve que ir para casa toda molhada, não pôde ir para a aula. Ela chegando na escola, o mais triste ainda, quando ela chegou em casa, foi de saber que alguns alunos que estudam no colégio dela, que foram de ônibus, falou que estava molhando mais dentro do ônibus do que do lado de fora. Porque do lado de ônibus estava uma goteira fora do normal, o chão todo molhado. E passei rapidamente para a prefeita, 7 horas da manhã, todo mundo sabe aí que a prefeita acorda cedo. Ela me respondeu, 7 e pouca da manhã. Ela ficou indignada com a situação do ônibus e também indignada com a questão também dos pontos de ônibus e me explicou que o governo passado realmente deixou a cidade a desejar. E ela disse que agora, eu mandei até o print, a publicação que eu fiz, sobre a questão da aquisição dos pontos de ônibus, na construção, na verdade, de pontos de ônibus nos bairros,
ela falou que agora em dezembro já vai estar licitando, já mandou até a data, né, da empresa que vai pegar para poder estar construindo esses pontos de ônibus nos bairros que precisam, né, e também alguns centros da cidade aí que precisam de ponto de ônibus. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa resposta que ela me deu, porque eu pude dar uma resposta para a menina. Falei, olha só, você não vai ficar desamparada. O mais breve possível vai ter um ponto de ônibus. E para resolver o problema daquele local que eu falei que não é só estudante, ali também tem a questão dos trabalhadores que pegam ônibus ali, tanto, né, no horário de meio-dia, quanto no horário de 7 horas da manhã para poder ir trabalhar. Então ela falou que vai tirar um ponto de ônibus que não está sendo utilizado hoje e vai tentar colocar nessa localidade lá, pelo menos para amenizar até a empresa, né, que ganhar a licitação, poder fazer, né, a construção desses pontos de ônibus. É uma indicação simples para a gente, né, cara, mas para as pessoas que dependem de pegar um ônibus, né, às vezes até mesmo de um táxi, né, se esconder ali do sol, se esconder da chuva, eu acho que para essas pessoas é muito importante uma indicação como essa, e agradecer, né, ao governo municipal por estar correndo atrás para poder estar resolvendo esse problema. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão, a indicação de autoria do vereador Guilherme Vem. Com a palavra o vereador Léo Correia. Presidente, bom dia a todos os vereadores, ao público aqui presente, presença de casa. Presidente, quero parabenizar o vereador Guilherme Vem. No meu primeiro ano de mandato eu fiz esse pedido também à prefeita, né, tendo em vista que a gente observa com muita facilidade vários pontos de ônibus sem cobertura, né, sem o mínimo que é de fato que o cidadão sabrano precisa. Né? Às vezes não chove, mas o sol forte, e o ônibus, como a gente estava falando aqui outro dia, tem demorado, não está sendo rápido, o horário de ônibus da Conecta, coisa que a gente também precisa falar sobre isso. E às vezes fica 20 minutos, meia hora debaixo do sol forte, e não tem o mínimo de conforto para esse morador. Eu tive Miguel Pereira, essa semana agora, segunda-feira, e Miguel Pereira está construindo mais de 90 pontos de ônibus. Já viram novos pontos de ônibus de Miguel Pereira? É diferente demais, né? Então a gente não precisa, nesse momento, infelizmente, ter a mesma condição que Miguel Pereira, porque são realidades diferentes. Mas uma melhorada, algo melhor, acho que a gente consegue fazer assim. Então fica esse pedido sim, junto com o do Guilherme, reforçando o que eu já fiz no primeiro ano de mandato, para que ela possa fazer um estudo e ver se tem viabilidade de usar o dinheiro do Royal do Petróleo para poder transformar os ônibus da cidade, os pontos de ônibus da cidade. Obrigado, presidente. Continua a discussão, a indicação de autoria do vereador Guilherme Vem. Com a palavra o vereador André. Presidente, obrigado por conceder a palavra. Bom dia, meus amigos vereadores. Bom dia, público presente. Bom dia, servidores dessa casa. Vereador Leal, vereador Guilherme, vereador Eliel, vereador Tia Norma, Silvestre, Chiquinho, André, Canela. No mandato passado, eu, Maninho, o Diogo estávamos aqui e lutamos para que isso acontecesse. Infelizmente, o governo municipal passado sequer fez um ponto de ônibus. Werneck, por exemplo, na estrada de Werneck, existia um ponto de ônibus, Chiquinho, que ficou 4 anos sem reforma. Mas também, governo passado, ele também teve seus êxitos em algumas coisas, em especial até na saúde. Mas nós trazemos para essa casa tudo que era dinheiro de Reut, tudo que tem que ser o Reut paga. Acho que nós devemos saber o que está sendo feito na nossa cidade. Obras que ficam embaixo da terra. É importante, eu acho que a população saber, todos saber, porque essas obras não aparecem, mas são obras essenciais para aquelas pessoas que às vezes empoça água em frente à sua casa, falta de manilha. Assim, eu estou vendo esse governo com uma seriedade muito grande perante a população, quiçá as pessoas mais humildes. Dificuldades, todos os governos encontram. Vimos falta de emprego, mas não é só na nossa cidade,
em todo o país. Mas eu tenho certeza, Guilherme, tenho certeza, Léo, que nós podemos esperar mais pelo esse governo municipal, porque eles estão trabalhando. Estão trabalhando e trabalhando muito. A policlínica, por exemplo, ficou também quanto tempo parada? E hoje, graças a Deus, daqui a pouco vamos comemorar a volta da policlínica. Parabéns, Guilherme, pela indicação. Parabéns, Léo, pela explanação. Obrigado. Continue a discussão, a indicação de autoria do vereador Guilherme Vey. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, é dada entrada nessa casa num projeto de decreto legislativo de número 028, de 24 de novembro de 2022, que concede título de cidadão sul-paraibano ao tenente-coronel Júlio César da Silva Castro. Também é dada entrada no projeto de decreto legislativo de número 027, de 24 de novembro de 2022, que concede título de cidadão sul-paraibano a Vossa Senhoria, delegado Jefferson Ferreira do Nascimento, ambos os títulos outorgados pelo vereador Guilherme Vey. Indicação sendo reiterada e complementando indicações anteriores, onde solicita a prefeita a construção de caixa coletora na RJ 131, em frente ao número 263, divisa com a Rua Bela, distrito de Werneck. Em discussão, a indicação de autoria da vereadora Norma. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Honrosa moção de aplausos ao senhor Roberto Marcos Passos Martins, pelo belíssimo trabalho à frente da Aviação Conecta. Em discussão, o requerimento verbal de autoria do vereador Maninho Madalena. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a leitura do expediente e a ordem do dia. Encerrada a ordem do dia do expediente, o senhor presidente passou um pouquinho de mal, teve que se ausentar. Eu, como vice-presidente, assumi a cadeira. O senhor Diogo Jacaré manda um abraço para todos os vereadores, agradecendo a cada vereador pelos trabalhos, agradecendo a todos que nos assistem de casa, aos funcionários, ao meu neto Nanto Vilela, está ali assistindo, ao Juarez, ao Ricardo, nosso conterrâneo de Três Rios, garantia total. E quero aqui convidar os senhores vereadores para a próxima reunião, que será terça-feira. Nós encerramos a 32ª sessão plenária de segundo período ordinário de 2022 e convoco os senhores vereadores para o dia 29 de novembro de 2022, terça-feira, às 19 horas. Em nome de Deus, encerramos a sessão. Câmara Municipal de Paraíba do Sul, a Casa do Povo.